Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, querendo saber de novo de qual lugar abençoado do nosso lindo Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Passando o feriado de Páscoa em Guarujá, São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro fez um passeio nas ruas da cidade. O presidente Bolsonaro foi cercado pela população e retribuiu a atenção. O presidente posou para fotos e deu atenção aos apoiadores presentes no local. E sobre esse período de Páscoa, o presidente Jair Bolsonaro, certamente em companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro, comentou: momento de lembrarmos e honrarmos aquele que entregou sua vida em sacrifício para que nossos pecados fossem perdoados, nos reconciliando com Deus. Nosso combate é apenas um meio, o fim é a vida eterna. Eis que eu renovo todas as coisas. Apocalipse 21:5. Com as palavras, uma imagem representativa de Cristo carregando a cruz. Foi a publicação do presidente Jair Bolsonaro. E depois de várias discordâncias, finalmente Anitta publicou algo que o presidente Jair Bolsonaro concordou. É isso. Bolsonaro concordando com a cantora Anitta. Pois é, a Anitta publicou em seu perfil no Twitter o seguinte: a bandeira do Brasil e as cores da bandeira do Brasil pertencem aos brasileiros. Representam o Brasil em geral. Ninguém pode se apropriar do significado das cores da bandeira do nosso país. Fim, concluiu a postagem Anitta. E o presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, compartilhou a publicação em suas redes sociais e comentou: concordo com a Anitta. Mais uma série de bandeiras do Brasil acompanhou a frase do presidente. Não é de hoje que Bolsonaro diz que a bandeira do brasileiro jamais será vermelha, que a bandeira do povo brasileiro é a bandeira do Brasil. 13º do INSS. Pagamentos antecipados começam agora, no dia 25 de abril. Pagamentos foram adiantados para os meses de abril e maio. Tradicionalmente, o valor é pago apenas no segundo semestre do ano. A primeira parcela começa a ser paga no dia 25 de abril para quem possui o número de identificação social com o final 1. A segunda parcela destes beneficiários será paga no mês seguinte, em 25 de maio. O pagamento será feito em duas parcelas, junto com o benefício de cada mês. Primeira parcela, 50% do valor, dia 25 de abril e 6 de maio, não é? O período aí de 25 de abril a 6 de maio. E a segunda parcela, a outra metade, 50% do valor, de 25 de maio a 7 de junho. Menos o valor devido do imposto de renda, se for o caso, para quem se aplicar, não é? São dois calendários, gente. Um para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. E as pesquisas, nem elas consolam mais. Petistas pressionam Lula e admitem a possibilidade de vitória de Bolsonaro. É que até mesmo as pesquisas que diziam garantir a vitória do petista já estão demonstrando que não é bem assim. As próprias pesquisas começaram a dizer que desde o início de 2022, segundo elas, Bolsonaro tem recuperado popularidade e diminuído a diferença para Lula. Antes, da mesma forma que petistas davam como garantidas a vitória conforme as pesquisas, apoiadores de Bolsonaro jamais davam crédito aos resultados das pesquisas por conta da discrepância, da falta de concordância com o que as ruas mostravam e mostram. A principal justificativa para o temor petista: enquanto um sai às ruas e é aclamado, outro não tem coragem de assumir a campanha nas ruas por receio. O consolo de petistas está virando pesadelo. As pesquisas começaram a mudar.
Por exemplo, o levantamento do Poder Data, a partir de entrevistas colhidas entre os dias 10 e 12 de abril, mostrou o petista com apenas 5 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro, o que, na verdade, é um empate técnico. Já uma sondagem do IPESP revelou que, no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, os dois estão em situação de empate técnico, considerando a margem de erro. O ex-presidente tem 34% e o atual presidente 30%. As pesquisas agora também, vendo essa discrepância com as ruas e agora mudando até o resultado nas pesquisas, querem justificar. Bolsonaro cresceu embalado por medidas do governo destinadas a turbinar a economia e ajudar a população a enfrentar a crise econômica, como o Auxílio Brasil, a antecipação do pagamento de 13º salário a aposentados e pensionistas e a autorização para saque de R$1.000 nas contas do FGTS. É a justificativa. Em situação alarmante, petistas da alta cúpula já passaram a cobrar mudanças na estratégia de campanha de Lula. Eles querem que o ex-presidente coloque logo a campanha na rua e enfrente a voz das ruas do povo, como faz Bolsonaro desde que assumiu o mandato. Mas Lula, dizem, não dorme de noite quando pensa na pressão e na hipótese de ter que encarar o povo. O problema? Que tipos de vozes e gritos ele receberá nas ruas? Ou melhor, que palavras ele ouvirá nas ruas? Conta de luz mais barata em todo o Brasil, que deixa oficialmente de ter a cobrança extra. Até então, a bandeira em vigor era a da escassez hídrica, criada em setembro de 2021, gente. Agora já está valendo a bandeira verde. A conta de luz deixa de ter cobrança extra com a entrada em vigor da bandeira tarifária verde. Até então, a bandeira em vigor era essa da escassez hídrica, criada em setembro de 2021 para compensar o aumento do custo de geração de energia por conta da crise hídrica que o país enfrentava à época, que obrigou o acionamento de termoelétricas. Isso representava uma cobrança de R$ 14,20 a mais para cada 100 kW consumidos. O Ministério de Minas e Energia estima que a conta de luz deva ter redução de cerca de 20% a partir do próximo mês para o consumidor residencial. A pasta também disse que, com a manutenção das condições de chuva, a perspectiva é de que a bandeira verde continue até o final do ano. Você já viu um político entrar na justiça contra um presidente da República porque ele, o presidente, reduziu impostos? Ainda não? Então veja. O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, PSD Amazonas, protocolou uma ação na Procuradoria Eleitoral do Ministério Público contra o presidente Jair Bolsonaro porque ele está baixando impostos por conta do decreto publicado no Diário Oficial da União, que confirma a redução de 25% do imposto sobre produtos industrializados, IPI. Segundo o parlamentar, o presidente da República concede benefício em ano de eleições sem contrapartida, o que seria proibido pela Lei Eleitoral 9.504/1997. Gente, depois de uma pandemia, durante uma guerra que está sacudindo o mundo, onde a inflação assombra todos os países do planeta por conta dos estragos da pandemia, da guerra, enfim, um político eleito pelo voto popular sai do armário para exigir que algo que vai beneficiar todos os brasileiros seja cancelado? Pois é. É isso que Marcelo Ramos está fazendo, ou querendo fazer, ao protocolar ação contra Bolsonaro por redução de 25% do IPI. Esse é mais um caso daqueles que ele aí deveria perguntar ao povo brasileiro o que acha. Uma notícia ruim para o deputado federal Alexandre Frota, Tucano, São Paulo. O parlamentar foi condenado a pagar uma indenização de R$30 mil a Raquel Shirazade por ter dito que a jornalista era uma prostituta ao receber dinheiro para mudar de opinião. A informação foi dada pelo site Notícias da TV.
A decisão foi da 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou ainda que o deputado terá que excluir as falas de seus canais. Frota havia vencido o processo na primeira instância, mas a defesa de Shirazade recorreu e levou o caso para a segunda instância, onde impôs a derrota ao deputado. As declarações de Frota foram feitas em 2 vídeos publicados em seu canal no YouTube. E Frota estaria mais furioso ainda, até culpando Bolsonaro por conta de ter que pagar o valor. Sabe por quê? Porque as palavras que Frota disse foram ainda no tempo em que apoiava Bolsonaro. À época, ele saiu em defesa de Jair Bolsonaro após Shirazade criticar o presidente no SBT. Ela ainda trabalhava como apresentadora na emissora de Silvio Santos. Como todos sabem, Frota trocou de lado em meados do governo de Bolsonaro. A condenação do deputado foi determinada pelo juiz Edson Luiz de Queiroz, que apontou que não se trata meramente de transmitir sua opinião e, a partir disso, formar a opinião alheia. Há de se ter cautela na conduta. Nas palavras do réu, não faltou apenas polimento ou educação, sobraram ofensas pessoais, extrapolando, de fato, a liberdade de expressão. Além da indenização de 30 mil, o magistrado ainda determinou que o Google e Frota deverão remover os vídeos com as ofensas. Caso contrário, terão que pagar uma multa diária de R$1.000. E um domingo de Páscoa representativo pela ressurreição de Cristo. Mas também porque estamos, pelo menos, depois de tudo que enfrentamos na pandemia, estamos vivendo momentos vitoriosos. Que o diga o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, com pronunciamento de Páscoa. Marcelo Queiroga aí anunciou que teria esse pronunciamento, não é, enchendo de expectativa o povo sobre o anúncio do fim da emergência sanitária nacional de Covid-19. A expectativa, assim que a empresa Brasil de Comunicação anunciou. Neste domingo, dia 17, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deverá fazer um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. O pronunciamento está marcado para ocorrer às 20 horas e 45 minutos e terá duração de 5 minutos e 10 segundos. A expectativa, então, encheu de esperança o coração dos brasileiros, acreditando de antemão que chegara a hora de anunciar o fim da emergência sanitária nacional de Covid-19. Bem, depois de tudo que enfrentamos, gente, uma expectativa dessas é realmente já sentir o sabor de vitória, mesmo após perdermos tantos amigos e conhecidos em uma das maiores pandemias da história. Que assim seja. Um dos mais queridos comunicadores do Brasil tomou um susto, gente, mas acabou dando uma boa notícia. O jornalista Cid Moreira utilizou as redes sociais para celebrar a retirada de um catéter de hemodiálise. O jornalista, que passou 2 dias internado no Hospital Santa Teresa, no Rio de Janeiro, recebeu alta e voltou para casa. Em vídeo publicado no Instagram, Cid Moreira aparece deitado em uma cama do hospital e avisa aos seguidores que está tudo bem com ele. Estou livre da hemodiálise, tirei o catéter, está tudo bem, não senti nada. Médico é muito bom, afirmou. O jornalista de 94 anos revelou os problemas dos rins no início deste ano. Confie em Deus e o resto todo ele fará. Acabei de retirar o catéter e estou em casa e bem, graças a Deus. Todos os outros desafios se tornam pequenos quando temos força e fé para continuar a nossa trajetória. Um dia de cada vez, publicou Cid Moreira. Oi, pessoal. Daqui a pouco eu estou saindo aqui do Hospital Santa Teresa e estou livre da hemodiálise. Retirou o catéter, né, Cid? Sim, retirei o catéter. Tudo bem, não senti nada. O médico é muito bom, Eduardo, o doutor Eduardo. Loureiro, né? Loureiro. Uma maravilha aqui, ó. Ele retirou, daqui a pouquinho sai até esse esparadrapo vai tirar e vem uma nova etapa na nossa vida, né, Cid? Exatamente. Tchau, pessoal. Uma mulher que já havia perdido a luta contra o câncer
nos seus últimos momentos de vida, escreveu um desabafo que poderíamos intitular Se Eu Tivesse Uma Segunda Chance, diz a história de autor desconhecido. Diz mais ou menos assim: se eu tivesse minha vida para viver novamente, eu falaria menos e ouviria mais. Eu convidaria os amigos para o jantar, mesmo que o carpete estivesse sujo e o sofá desbotado. Eu comeria pipoca na sala de estar com as crianças e me preocuparia menos com a sujeira quando alguém pensasse em acender a lareira. Eu tiraria um tempo para ouvir meu avô contar-me sobre sua juventude e jamais insistiria para que as crianças fechassem as janelas do carro no verão por causa do meu cabelo que havia acabado de arrumar. Eu acenderia aquela vela em forma de rosa antes dela se desmanchar. Eu me sentaria no chão com meus filhos, sem me preocupar com a roupa. Eu choraria menos assistindo televisão e viveria mais intensamente a minha vida. Eu iria para a cama quando eu estivesse doente, ao invés de agir como se o mundo fosse acabar, caso eu não saísse naquele dia. Ao invés de ficar reclamando durante os 9 meses de gravidez, eu aproveitaria cada momento pensando em como a vida que se desenvolvia dentro de mim era um milagre de Deus. Quando os meus filhos me beijassem e abraçassem espontaneamente, eu jamais diria, mais tarde. Agora vamos lavar as mãos para o jantar. Haveria mais, te amo, mais me desculpe. Mas principalmente, se tivesse a minha existência prolongada, eu iria aproveitar cada minuto, vivê-lo intensamente e nunca desperdiçá-lo com bobagens, brigas, estresse, nervosismo, palavras grosseiras, enfim. Mas isso tudo era se eu tivesse uma segunda chance. Pense nisso e saiba que a morte de Cristo na cruz foi para curar nossos pecados, e sua ressurreição anuncia que podemos ter uma segunda chance. E para você que gosta de nossas reflexões, convido a se inscrever em meu canal pessoal no YouTube, Cleiton Basso, Fé Inabalável, lindas reflexões, Palavra de Deus, Bíblia, oração, fé e o resumo antecipado da série Reis da Record TV. Clique no link que está aparecendo agora e não esqueça de ativar as notificações. Gratidão pela sua atenção, feliz Páscoa e que Deus abençoe a você e a sua família.